Bom, pessoal, obrigado mais uma vez aqui por você nos acompanhar no podcast Expert Eleitoral. Estamos em mais um episódio e hoje nós vamos trazer uma pessoa que é uma personalidade, sobretudo nesse período eleitoral, uma peça-chave que fiscaliza, que garante aí a lisura do processo eleitoral e todas as pessoas, candidatos, partidos, federações, coligações, eleitores têm a curiosidade de saber qual a função do promotor eleitoral, sobretudo na época das eleições. Foi por isso que nós convidamos, fizemos aqui um convite muito ilustre e tivemos a honra, né, dele receber o nosso convite, o doutor Alain Mansur, ele que é procurador da República, procurador regional eleitoral, mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, já foi advogado do Banco da Amazônia, já foi advogado da União e hoje exerce a função aí de procurador eleitoral. Doutor Alain Mansur, desde já, obrigado. Temos a honra de recebê-lo aqui em mais um episódio do podcast Expert Eleitoral e muito obrigado pela honra da sua presença aqui conosco. Obrigado, Denis. Obrigado a todos que assistem, que gostam do direito eleitoral, que acompanham, enfim, todo mundo que tem um carinho e uma atuação direta no direito eleitoral, na área eleitoral. Uma grande honra ser convidado também para poder, enfim, conversar, levar essas informações, conversar, enfim, trocar uma ideia aqui para que as pessoas também estejam assistindo, entendam um pouco mais da atuação do Ministério Público, entendam um pouco mais da função dos bastidores também do trabalho, né? E de toda essa correria que é o eleitoral, né? Estamos em plena campanha eleitoral agora e é um momento bastante importante que a cada 2 anos, felizmente, né? Felizmente na nossa democracia nós temos essa eleição periódica, isso é uma grande conquista e um grande trabalho também. Mas é importante a gente discutir um pouco mais, conversar um pouco mais sobre isso. Exatamente. O processo eleitoral ele tem as suas peculiaridades, né? Sobretudo na época da eleição. Tem prazos que são contados hora a hora, os prazos Uhum. são exíguos, prazo de 3 dias. Então, durante o período das eleições, a justiça eleitoral funciona sábado, domingo, feriado, de forma ininterrupta. Então, tem as suas peculiaridades, né? Mas o que muita gente, doutor Alain, me pergunta e tem essa curiosidade, qual o papel do promotor eleitoral do Ministério Público Federal nas eleições? Nós sabemos que existe essa divisão de funções nas eleições municipais, que é uma eleição que tem também a sua característica própria, Uhum. né? E tem a eleição estadual, que também tem outro perfil. Então, explica um pouco para os nossos ouvintes que estão nos assistindo como funciona essa divisão de tarefa, Ministério Público Federal Eleitoral e os promotores de justiça na época de eleições municipais, sobretudo, pode também Uhum. falar sobre eleição estadual. Bom, o que acontece é o seguinte, o Ministério Público Eleitoral atua perante a Justiça Eleitoral, só que o Ministério Público Eleitoral não tem promotor, não tem procurador específico. Ele aproveita os procuradores da República e os promotores eleitorais do MP estadual. Então, por um período, por mandatos, né, tanto do MPF quanto do Ministério Público Estadual atuam por mandatos de 2 anos na sua área. Perante os tribunais regionais eleitorais, atua um procurador da República. Então, ele atua, que é um membro do MPF. Então, perante o TRE, como procurador regional eleitoral, quem atua é o Ministério Público Federal. Então, ele atua ali, tem o titular e tem o substituto, né, atuando ali perante o TRE. Já nas zonas eleitorais, que aqui no Pará são 101 zonas eleitorais, quem atua é o promotor eleitoral, que é o promotor de justiça do MP estadual, que fez concurso para ser promotor de justiça e que em um momento temporário, por 2 anos, ele atua como promotor eleitoral. E ele vai exercer essa função federal delegada, uma função federal, só que ele atua, é um promotor de justiça que atua também perante o juiz de direito que vira um juiz eleitoral com a função delegada da Justiça Eleitoral. Então, o MPF atua perante os tribunais regionais eleitorais, ali no segundo grau, e os promotores eleitorais, promotores de justiça, atuam com promotores eleitorais nas zonas eleitorais espalhadas por todo o estado do Pará. Então, enfim, todo o Brasil é assim também. E assim que funciona. Já, por exemplo, perante o TSE, quem atua também é o Ministério Público Federal.
né? É o vice-procurador, é o procurador-geral da República, que é o procurador-geral eleitoral, que atualmente é o Dr. Paulo Gonet, e ele indica um vice-procurador-geral eleitoral, que na prática é aquele que atua mais diretamente perante a Justiça Eleitoral, até porque o PGR tem um monte de função constitucional, então ele não consegue atuar, às vezes, em todos os lugares. Então, quem atua nas eleições perante o TSE é o vice-procurador-geral eleitoral, que hoje é o Dr. Alexandre Espinosa. Então, é assim que funciona. Então, né, aí o que acontece? No primeiro grau, né, estamos em eleições municipais agora, então os processos começam ali no primeiro grau, né? Então, toda aquela fiscalização, aquelas ações de propaganda, de conduta vedada, de abuso de poder, tudo isso começa ali no primeiro grau, ali na zona eleitoral, que é ali que, digamos, começa o processo, né? Ali que começa toda Então, o promotor eleitoral ele entra com a ação ou ele atua como fiscal da lei, custos legis. Já nas eleições gerais, que serão daqui a 2 anos, né, 2026, nós teremos eleições gerais. Então, nas eleições gerais que nós teremos, quem atua em primeiro grau é o procurador regional eleitoral, já é perante o TRE, porque as eleições são para governador, deputado estadual, deputado federal, senador. Então, qualquer discussão sobre isso, quem atua diretamente é as ações perante o TRE. E aí, claro, os promotores eleitorais também trabalham, também trazem essas informações para o Ministério Público, só que quem tem a capacidade de entrar com a ação é o Ministério Público Eleitoral em segundo grau, é o Procurador da República. Então, é assim que funciona essa divisão de tarefas, mas na prática, o que acontece é que a gente precisa das informações onde elas estiverem. Então, a gente precisa estar sempre coordenando com os procuradores, com os promotores eleitorais, e é muito rápido, como você falou, os prazos correm em horas, em dias, e no final de semana, 24 horas, começou no sábado, vence no domingo, então é uma loucura, né? Uma loucura para a gente, uma loucura para os advogados, uma loucura para os candidatos, enfim, é assim que funciona. Realmente é um período muito intenso, mas é importante o eleitor saber e o candidato, também os partidos, que os órgãos agem de forma integrada, né? Isso age de forma integrada e nós acompanhamos, né, a sua atuação perante o TRE. Já atuamos em vários processos, né, em lados opostos, mas é totalmente normal e comum do processo eleitoral, Uhum. né? Os advogados com a tese do candidato, do partido, o Ministério Público com a tese da instituição, mas isso é totalmente salutar e a gente tem desenvolvido um debate jurídico acadêmico que só temos o mesmo objetivo, Uhum. que é um processo eleitoral justo, equânime. Agora, doutor Alan, uma curiosidade que os candidatos e os eleitores têm. Durante toda a sua atuação Uhum. à frente como promotor, como Ministério Público Eleitoral, qual um crime eleitoral, os crimes eleitorais mais comuns e quais as ações mais comuns e a ação que lhe marcou? Teve uma ação assim que demandou assim mais atenção, mais empenho, teve mais impacto durante o processo eleitoral? Eu atuei como procurador regional eleitoral, quer dizer, como titular do eleitoral, em 2014, né? Então, mas em toda eleição eu acabo atuando como substituto ou como auxiliar do procurador regional eleitoral. Então, acaba que, volta e meia, eu estou atuando no eleitoral. Então, em 2014 e agora, 2024, estou atuando como titular. Então, realmente são muitas ações, é muita coisa que acontece, né? Enfim, o que a gente vê bastante são os crimes eleitorais. Assim, vamos dizer os crimes, aqueles clássicos mesmo, é compra de voto, né? Aquele toma lá da cá com o eleitor, foto de título eleitoral, pressionando o eleitor, dizendo que aquele título eleitoral, o candidato vai saber em quem ele votou, então aqueles R$ 50 vão ser dados, mas ele precisa que o eleitor realmente vote nele. Então, assim, isso existe bastante, não é fácil provar, né, até porque o eleitor também sabe que aquilo é errado, mas ele fica naquela situação, não, vou pegar esse dinheiro e tal, vou aceitar um dinheiro, vou aceitar um bem material, enfim, alguma coisa que ele aceita em troca de voto, e ele acha que porque o correligionário, aquele candidato, pegou o título eleitoral dele, ele vai saber em que ele votou, e isso evidentemente não sabe, mas existe essa forma de compra de votos. Existe também aquele clássico que é transporte irregular de eleitores, né?
Então é proibido, a justiça eleitoral proíbe, a justiça eleitoral permite só quando é autorizado por ela aquele transporte eleitoral. Mas quando o candidato pega aquele monte de eleitor e coloca num barco, coloca em ônibus e leva para votar, isso é proibido, isso é crime eleitoral, inclusive. Então o candidato pode ser cassado por isso, pode ser preso, inclusive porque é crime eleitoral. É crime do Código Penal mesmo, com detenção e tudo. Código Penal não, do Código Eleitoral, mas com uma previsão penal, com detenção e tudo. Então, assim, isso acaba acontecendo e as pessoas acabam se confundindo. Não, mas não é direito meu ir votar? É direito seu, mas o candidato não pode arregimentar esse monte de pessoas, né? E fazer votar, porque a pessoa já vai com o santinho na mão para votar naquele candidato. Isso é muito comum, as pessoas moram na capital e precisam votar no interior porque tem a sua zona eleitoral no interior, seu domicílio eleitoral, e acabam fazendo esse movimento de ida e Ainda volta. mais no estado do Pará, de dimensão continental, É. né? Exatamente. Então é uma coisa que realmente existe. E, fora isso, tem os abusos de poder econômico, abuso de poder político. Acredito que são as ações que acabam sendo mais relevantes, essas. Enfim, utilização também do caixa 2 eleitoral, né? Então, quando a gente consegue demonstrar isso, já entrei com ações que houve cassações de deputados, enfim, por conta dessa utilização de caixa 2 eleitoral. Então, isso demonstra que, claro que não é possível a gente fiscalizar tudo, só que quando a gente recebe a informação e essa informação é boa para poder investigar, a gente vai atrás, né? A gente tem a nossa equipe de investigação, tem a Polícia Federal, tem os promotores eleitorais também, que têm a sua estrutura de trabalho. Então, quando a gente recebe essa informação, a gente coloca para buscar comprovar essa informação, para saber se de fato é razoável. E também a gente tem que ter cuidado para não ser utilizado por pessoas para que a gente crie um fato eleitoral. Isso é sempre necessário a gente ter esse Agir cuidado. com prudência. Porque a gente sabe que na eleição a gente tem dois lados, pelo menos, né? No mínimo dois lados. Então a gente sabe que a gente tem que estar atrás de um crime eleitoral. Também existem informações, aquela mala de dinheiro para lá, mala de dinheiro para cá, avião com dinheiro, a gente sabe que existe. A gente sabe que muitas vezes já foi comprovado isso, inclusive, né? Quantidade grande de dinheiro. Até porque o candidato, ele tem, claro, fundo eleitoral, tem vários recursos, só que ele não precisa colocar esse dinheiro em espécie, né? Ele pode fazer essa transação para a maioria das coisas através de depósito bancário. Claro que para o cabo eleitoral, por exemplo, ele tem que pagar em dinheiro, só que isso também tem que ser comprovado. Então, já teve algumas ações também de apreensão de recursos em valores de dinheiro, então é bem impactante, né? E principalmente saber a condição que isso é feita, essa apreensão. E esse também, assim, e o que me preocupa nas eleições, também a fake news, né? A utilização de notícias falsas com a intenção de, muitas vezes, tumultuar as eleições, e também o abuso de poder político, porque muitas vezes quem detém o poder político, em qualquer estrutura, qualquer esfera, tende a abusar. Isso é da natureza até da ciência política, se entende isso, né? Então, Cientificamente é cientificamente, provado. tem que haver esse equilíbrio. Então, os poderes têm que se equilibrar para quem detém o poder não abusar do poder. Então, mas muitas vezes, na época eleitoral, o que acontece é que as pessoas que detêm o poder acabam querendo utilizar esse poder, não. Utiliza a escola, utiliza o posto de saúde, utiliza servidor público comissionado para fazer campanha, ou até o concursado mesmo pressiona para fazer campanha, e aí começa uma pressão. Então, quer dizer, quem faz isso pratica uma conduta vedada, pode estar considerando abuso de poder, enfim, pode ter seu mandato cassado, mas na hora do aperto, muitos candidatos acabam indo para esse lado. E aí é o papel da parte jurídica, né, da parte, olha, isso aqui é um risco de quem for por esse caminho ser cassado. É interessante. E deixar muito ressaltar essa questão da compra de voto. Mesmo as instituições, como o procurador está falando aqui, mesmo as instituições com toda a estrutura, todo o aparato, não tem como chegar em todos os locais, não tem como chegar a todos os fatos. Então, você, eleitor, não venda seu voto. O candidato que oferece e que, quando você aceita vender o seu voto, você está vendendo democracia, está vendendo aí 4 anos, né, de orçamento público que vai ser gerido por aquela pessoa. E quando o candidato ele compra o voto,
e não tem nenhum compromisso com a pessoa. Não tem nenhum compromisso. E a pessoa, se ele se eleger, ela vai lá, bater na porta e vai dizer o quê? Eu comprei teu voto. Né? Então, não venda seu voto. Vender compra de voto é crime, denuncie. Inclusive, procurador, tem um instrumento que é o Pardal, não é Uhum. isso? Tem um Sim, instrumento que é o sim. Pardal, que ele... Além do Pardal, existem outros instrumentos que a pessoa pode denunciar Uhum. esse tipo de crime eleitoral? Sim, sim, existe. O pardal é um instrumento bem interessante porque já cai diretamente com o juiz eleitoral. Então, o juiz eleitoral lá da zona eleitoral, ele já vai avaliar aquilo e já vai poder, inclusive, exercer o poder de polícia, numa propaganda irregular, por exemplo. Ele já recebe e já manda a equipe lá fazer aquele poder de polícia, retirar aquela propaganda irregular, enfim. Já tem essa capacidade. Depois, o Ministério Público Eleitoral na zona eleitoral, naquele município, também tem ciência, pode tomar as providências. Isso é bastante interessante também. Em casos também pode ser trazidos, principalmente em casos de crimes eleitorais, porque existe a propaganda eleitoral que é um ilícito eleitoral, mas é uma coisa. Agora, existe outro tipo de crime eleitoral, como compra de votos, como transporte irregular de eleitores, que na verdade já são crimes. Já tem uma possibilidade da polícia Mais intervir. grave. Exatamente, a polícia já pode intervir e prender a pessoa que faz isso. Né? Então, existem essas possibilidades todas. E também tem aqueles ilícitos eleitorais que não são crimes, mas são graves e pode levar à cassação, que é, por exemplo, o gestor, um prefeito municipal, utilizar da sua estrutura do executivo municipal para ajudar na sua campanha. Isso é o ilícito eleitoral, pode ser uma conduta vedada, pode também ser considerado um abuso de poder político, e isso pode levar à cassação, né, daquele mandato. Além da cassação, pode levar também a inelegibilidade. Então, esse que for cassado, ele pode ficar 8 anos sem concorrer. E isso, a Justiça Eleitoral vem aplicando essas penas e cai na lei da ficha limpa. Exatamente. E 8 anos longe do embate eleitoral, praticamente é uma pena de ostracismo. Dificilmente a pessoa consegue voltar para a É. vida pública ela ficando de fora 8 anos. O que acontece, né, em alguns lugares, isso, enfim, existe que essa pessoa que é penalizada, se ela tem uma força política ainda, que ela não pode concorrer, ela coloca a esposa, o marido, os filhos, né? E aí, claro, então é comum também, às vezes, até ver, não, a pessoa não quis se candidatar, não, eu sei que ela está inelegível, eu sei que é por isso que ela não quer concorrer, mas ela vai para a televisão dizendo que ela não quer, que ela vai colocar agora, acabou a vida política dela, porque ela prefere colocar o filho. Na verdade, nada disso. Ela está inelegível, ela não pode concorrer e ela está arranjando um argumento para colocar o filho. Isso faz parte da democracia, isso é permitido, né? Não tem problema nenhum. Faz parte do jogo. Tem coisa que faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, mas cabe ao eleitor fazer essa análise, né? Agora também surgiu uma dúvida. Existe a lista dos inelegíveis, onde de repente, é como você falou, a pessoa está inelegível, cometeu aquele crime, cometeu o abuso, e às vezes o eleitor vai de boa fé, a pessoa vai lá, passa aquela lábia e tal, dizendo, olha, eu cansei, vou dar um tempo, né? Eu acho que tem que dar lugar para uma nova política, vem o meu filho que tem um novo sangue. Mas tem alguma lista dos inelegíveis que o eleitor ele possa consultar? Tem. Na verdade é o seguinte, os tribunais de contas, TCU, TCE, TCM, eles têm seus sites, inclusive, a lista dos inelegíveis, né? Porque são os gestores condenados, teve suas contas desaprovadas, e aí eles entram nessa lista, que cada tribunal de contas, só entrar em cada um desses tribunais, jogar no Google lá e consegue encontrar esses nomes. Agora também inelegibilidade pode ser de decisão de Tribunal de Contas, decisão da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal, da Justiça Comum. Pode ser considerado, por exemplo, um servidor público que foi demitido, quer dizer, ele teve uma pena, não foi exonerado, foi demitido daquele cargo porque ele cometeu alguma irregularidade, ele também fica inelegível. Aquela pessoa que foi punida pelo seu órgão, Órgão de Conselho classe, Regional, como a OAB, exatamente. Que algumas punições levam essa inelegibilidade também. Então, é uma série de situações que podem fazer com que esse gestor, com que essa pessoa fique inelegível. E todas elas são informadas atualmente para o Ministério Público Eleitoral. Então, a gente tem um panorama geral, é só a gente jogar o nome do candidato e consegue já ver de todos os locais, né? Então, a gente tem essa informação para que a gente possa atuar nos processos de registro de candidatura, para facilitar. E, inclusive,
às vezes, como a nossa base é nacional, isso é importante, a gente vê um candidato que foi condenado pelo Tribunal de Contas do Paraná, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Ele mudou, né, veio para cá, só que ele está inelegível. Então, assim, isso é importante ter essa base de dados nacional para que ninguém escape disso, né? Então, a gente consiga... Burde a lei, né? Exatamente. O cidadão foi condenado em outro tribunal de justiça, em outro estado, e a gente vai ver que ele foi condenado em segundo grau, enfim. Eu já peguei candidatos que foram condenados por homicídio, recentemente por estupro. Estupro. E assim... E o camarada quer... Crime de colarinho branco nem se fala, né? Quase que a maioria dos candidatos inelegíveis acabam ficando por crime de colarinho branco, mas já vi recentemente homicídio, estupro e uma série de crimes, latrocínio, enfim. Então tem uma série de candidatos e aí entra aquela discussão também da importância do partido barrar esse tipo de candidatura, porque isso não precisa chegar nem na justiça. Né? Isso o partido tem que dizer, o cara foi condenado por homicídio, não, né? Não vou receber esse pedido de candidatura. Então, por isso que é sempre importante que o partido seja esse primeiro local que se faça, institucional, que se faça análise. Olha, você condenado por estupro, nem traga seu pedido de filiação que a gente não vai aceitar. Né? Então, agora, quando vem, evidentemente, cabe à Justiça Eleitoral dizer que esse candidato não pode concorrer, né? E aí vai ele está cumprindo o regime aberto do interesse. A lei diz que depois do término da execução, que conta os 8 anos de elegibilidade. Exatamente isso que era o ponto. Inclusive, também eu fui consultado recentemente e o candidato, ele chegou e falou para mim, não, mas eu já cumpri a pena. Eu falei, quando foi que você cumpriu a pena? Eu falei, dia tal. Então, desse dia tal, você conta 8 anos. Uhum. Você conta que é o período que você fica inelegível. Uhum. Então, às vezes, muita gente falta muita informação. Então, sim, exatamente, esse é o objetivo, né, do expert eleitoral, que nós vimos as pessoas não sabem. Quando é que... Até porque também tem algumas situações, está tendo até uma emenda constitucional, uma discussão, né, para deixar mais claro com relação quando começa os 8 anos. Então, há ainda algumas discussões de quando começa, de quando termina esse prazo da inelegibilidade. De repente, algumas situações, alguns partidos, principalmente partidos pequenos que não têm uma assessoria técnica mais apurada, acaba aí incorrendo nesse equívoco, mas os órgãos de controle eles não deixam passar em branco. Agora, doutor Alan, o senhor falou uma situação bem interessante, que é a questão da lei da ficha limpa. Né? A lei da ficha limpa ela foi introduzida no ordenamento jurídico com o objetivo de tirar da vida pública aquelas pessoas que não tem né, um passado probo, um passado honesto, né? Ou seja, deixar a vida pública limpa, né, com o próprio objetivo da lei. E o Ministério Público Federal foi, né, um dos que levantou essa bandeira de forma muito evidente, de forma muito justa e interessante por ironia do destino, né, um dos membros do Ministério Público Federal, né, foi o Deltan Dallagnol, levantou essa bandeira e, por ironia do destino, acabou sendo candidato, deixou o cargo do Ministério Público Federal, foi candidato e foi um dos candidatos mais votados, né, do Paraná e foi questionada a questão, como teve todo aquele enredo da Lava Jato, ele pediu exoneração e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná entendeu que não era o caso da aplicação, né, do artigo 1º, inciso 1, a linha G e G e C, né, da lei de inelegibilidade. Então, porém, o TSE veio e entendeu, sim, que ele pediu exoneração para escapar da lei de ficha limpa. Então, 2 perguntas sensíveis para você. A lei da ficha limpa, ela atingiu o objetivo de tirar da vida pública os figurões, aqueles que têm passado reconhecidamente nefasto. E outra pergunta, no caso da Dallagnol, a Justiça Eleitoral acertou? Foi uma decisão acertada? Foi um equívoco? Que ainda cabe discussão, está no STF ainda, né? A gente ainda vai ter aí, de recorrer para o STF, ainda vai ter mais um episódio, mas a gente sabe que vai demorar. Então, a lei da ficha limpa atingiu o objetivo de tirar os figurões na política. A decisão de aplicar, de tirar da vida pública o Dallagnol foi acertada? Foi um equívoco? Pois é, assim, a lei da ficha limpa, eu acredito que é um avanço importantíssimo, né? Porque a gente consegue tirar
pessoas que foram condenadas sem o trânsito julgado. Porque antes a gente precisava, para um candidato ficar inelegível, que tivesse o trânsito julgado. E o trânsito julgado no Brasil, nós sabemos que demora e quase ninguém vê. Só vê trânsito julgado para casos de pessoas pobres, né? Pessoas que não têm acesso a advogados que tenham condições de recorrer até o último recurso no Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, a situação é essa. Então, antes só ficava inelegível, sem poder ter acesso aos seus direitos políticos, aquelas pessoas que não tinham recursos financeiros, a maioria delas, né? Então, esse acesso ao STJ, ao STF é muito custoso, é muito complexo, né? Para ter esse acesso, para conseguir realmente, muitas vezes, fazer sustentação oral, ir ao tribunal, despachar com o ministro, é algo complicado e custoso, né? Tem que se deslocar para Brasília e tal. Então, isso aqui acaba arrastando os processos bastante, acaba não ficando em acesso para pessoas de baixo recurso financeiro. Então, na prática, a gente só tinha que pessoas pobres eram condenadas e ficavam inelegíveis. Com a lei da ficha-limpa, não. Já veio dizer que pessoas condenadas em segundo grau, já que são os tribunais de justiça, os tribunais eleitorais, já ficam inelegíveis. Aí já conseguiu ampliar para muito mais gente, né? Então, certamente foi um avanço, né? Essa lei de 2010 já foi um avanço, já conseguiu pegar muita gente, já conseguiu deixar muita gente inelegível. Agora, o processo no Brasil, o processo penal, o processo de improbidade, a gente sabe o quanto é complicado, né? Então, para o Ministério Público ser o autor de ações e conseguir condenações de pessoas com alto poder econômico, com capacidade política alta, é mais complexo, né? A gente viu o que aconteceu com a Lava Jato. Mesmo com muita coisa provada, ainda que tivesse algum erro em alguns casos, mas ainda que muita coisa provada, muita gente se safou da justiça. Então, assim, a gente tem que... porque a gente tem que fazer essa análise, né? Cabe a nós fazer análise jurídica. A análise política faz outros Cientista órgãos. político, Cientista né? político, né? Em outros órgãos. Cabe a gente fazer o próprio eleitor. O próprio eleitor diz, não, mas ele foi condenado, mas eu quero votar nele. Eu sei que ele roubou, mas eu quero votar. Eu sei que ele é um mau gestor naquele momento, mas agora eu acho que ele é o melhor dos dois. Cabe ao eleitor essa análise, né? A gente não pode... muitas vezes o eleitor tem 2 candidatos para escolher, ele vai escolher quem ele achar melhor, né? Ele tem esse direito, até porque anular o voto, né? Anular o voto, votar em branco é até pior, né? Ele vai ter que se decidir entre 2 eleitores, por exemplo. Mas eu acredito que a lei da ficha limpa foi um avanço, teve agora a gente precisa ajustar isso. Só que, por exemplo, aí voltando ao que dá ensejo à ficha limpa, por exemplo, lei de improbidade. A lei de improbidade administrativa, em 2021, foi esvaziada. É bastante difícil a gente ter uma condenação por improbidade administrativa agora, porque se exige que seja aprovado algumas coisas que, na prática, é muito difícil, né? Quase impossível. Quase impossível. Então, um gestor, por exemplo, um prefeito municipal, ele não aplica aquele recurso, não aplica, não presta contas. Aí a lei de não, tem que mostrar que ele embolsou esse dinheiro. Mas ele não aplicou o dinheiro. Olha, tinha que ter uma obra, o dinheiro entrou e não teve obra, não teve nada aqui. E aí, não, mas ele não prestou contas, não, mas você tem que mostrar que ele embolsou o dinheiro dolosamente. Eu digo, mas assim, aí fica quase que impossível uma prova que, digamos, no direito chamava da quase prova diabólica, provar uma coisa quase que impossível. E aí fica um pouco mais difícil. Então, a lei de improbidade, só para dar um ponto, assim, foi esvaziada em 2021. Então, hoje, muitas das ações de improbidade, ao final, são julgadas improcedentes, né? Então, são negadas pela justiça. Isso era uma forma que muita gente entrava na lei da ficha limpa. Muitos gestores públicos, maus gestores públicos que praticavam ilegalidades, faziam isso, muitas vezes, interiores, coloca a família para administrar. E a família cria empresas fantasmas para receber os recursos da prefeitura. Isso não é 2 locais, são vários locais. Recorrente. É recorrente. Então, em alguns locais, é uma formação de família que existe para tirar os recursos públicos daquele município. É como um feudo, parece um feudo. Parece um feudo e vai colocando gente, as empresas são todas daquela família. Então, assim, aí até haver ação demora, a lei da improbidade restringe. Enfim, em alguns casos é possível provar, outros casos é um pouco mais difícil. Enfim, isso faz parte, mas eu acredito que, no geral, a lei da ficha limpa foi um importante avanço, mas a gente precisa aprimorar não só a lei da ficha limpa, mas mais esses outros instrumentos, os instrumentos penais também, de conseguir condenações
outro ponto também, crimes eleitorais e crimes comuns. Antigamente, se a pessoa praticava um crime eleitoral, o crime eleitoral era julgado pela justiça eleitoral, e o crime comum era julgado pela justiça comum. E a justiça comum é a justiça que mais tem capacidade de instruir, investigar, apurar casos importantes. Porque o juiz eleitoral ele tem mandato de 2 anos. O promotor eleitoral tem mandato de 2 anos. Então, entra, quando começa o negócio, sai, vem outro. E não tem uma estrutura da zona eleitoral. Acaba que não dá sequência no Não dá processo. sequência ao processo. Esses processos de corrupção grandes são muito volumosos, muito complexos, muita gente para ouvir, carta precatória, aquela coisa toda. Então, antigamente era isso. E aí eles decidiram que o Supremo Tribunal Federal decidiu que todos os casos em que haja um crime eleitoral, todos os outros crimes vão ser julgados por conexão na Justiça Eleitoral. Então, aquelas investigações que estavam na Justiça Eleitoral, o que acontece? Hoje, o advogado nessa área diz, não, existiu um crime eleitoral. A gente diz, não existiu. Não, existiu sim. O advogado já defende a existência de um crime eleitoral para o processo ir para a Justiça Eleitoral, para essa investigação não andar com mais dificuldade. Por que o juiz eleitoral tem algum problema com o juiz eleitoral? Não, nenhum problema. A questão é que a estrutura da justiça eleitoral não é feita para julgar altos casos de corrupção, altos casos de crimes contra a administração pública. A justiça eleitoral é feita para julgar casos de crimes eleitorais, compras de voto. Os ilícitos eleitorais que ocorrem na eleição, né? Não é para julgar 40 pessoas num caso de um mega esquema de corrupção. Não é para isso. E aí, o que acontece? Que esses crimes, o Supremo entendeu que todos esses crimes agora vão ser julgados. Basta ter um crime eleitoral citado ali no meio, todos os outros vão para a justiça eleitoral. E aí é um processo também que tem maior dificuldade de andar. Daí, ou se muda o entendimento do STF, ou se aparelha a justiça eleitoral para tentar atender a demanda. Pois é, hoje, evidentemente, que a gente tem que... as estruturas de justiça, o Ministério Público tem que dançar conforme a música está tocando. Se a música é essa, tem que aparelhar. Então, a Justiça Eleitoral visa estar fazendo isso, de estruturar melhor essas zonas que trabalham com esse tipo de crime eleitoral, com os outros conexos também, e é uma coisa que está sendo avançado nesse ponto. Mas ainda vai demorar. E aí eu imagino que quando estruturar, eles vão voltar. Quer dizer, não, volta tudo de novo. Então, enfim, e só em relação a outra pergunta, em relação ao Deltan, de fato, eu acompanhei o caso pela imprensa, eu sei que o que eu fiquei sabendo que foi justamente por ele estar respondendo um processo no CNMP, disseram que quando ele pediu exoneração, ele não foi, ele tentou se esquivar dessa condenação do CNMP. E aí, agora, enfim, se tem um componente político aí eu já não posso afirmar. Mas, de fato, as decisões anteriores do TSE, que eu lembro, inclusive teve aqui no Estado algo parecido em relação a pessoa que tentou escapar de uma cassação na Assembleia, o TSE reformou a decisão, disse que não era considerado ficha suja. Isso já faz algum tempo. Não sei se aplicou a mesma base, não sei, porque o processo não é nosso, então a gente não acompanha os detalhes. Mas, de fato, é algo que tem que ser avaliado, né? E cabe, enfim, ao eleitor do Paraná também fazer essa avaliação. Não é verdade. Acabou que, por ironia do destino, né, quem mais defendeu a aplicação da lei da ficha limpa foi, infelizmente, atingido e aplicado contra ele. E o juiz federal também, o Sérgio Moro, também teve um mandato questionado na Justiça Eleitoral, né? Na verdade, no caso dele foi... foi outra situação, foi gasto excessivo na pré-campanha, né? Vamos já falar sobre esse assunto que é muito interessante também. Na pré-campanha. E aí, o TSE acabou tendo outro entendimento. É verdade. Agora, também uma situação sobre o Pardal, né? Você trouxe uma informação aqui bem interessante de que já está conectado não somente com o Ministério Público Federal e estadual, mas também com o juiz eleitoral. Uhum. Acaba que se forma ali um procedimento interno administrativo sumário. Há, por exemplo, caso algum candidato ele saiba que houve uma denúncia nesse sentido, ele pode ter a oportunidade de apresentar uma defesa, uma justificativa, porque a gente sabe que campanha eleitoral é um embate. Então tem claro. Essa questão, né? Tem a estratégia de campanha, tem de tudo, né? Tem de tudo. Então, de repente, se planta uma fake news, se planta uma desinformação,
o candidato sabe que está tramitando via, Uhum. né, iniciou pelo separado, ele tem como Boa ele pergunta. apresentar É que uma ampla eu defesa? vejo o PJE pelo MP, então para mim já chega negócio lá, né, Pronto, né? pronto, né, já chega redondo lá a informação, principalmente agora em grau de recurso, já chega resolvido a zona eleitoral, né. De fato eu não sei se já entra e já colocam, classificam o nome do candidato, daria para buscar isso, não sei, de fato eu não sei informar. A informação para mim já chega em outro É momento. porque eu observei aqui, né, que como se for um procedimento interno, né, e de repente se, o candidato agora eu imagino que a ampla defesa ela é constitucional, Uhum. caso o candidato ele saiba que há Uhum. tramitando Sim, claro, ele vai nessas poder esferas, questionar, se ele souber, não tem nenhum se ele problema tiver dele ciência, apresentar uma claro, não. defesa para o É, eleitoral. o que acontece é que o pardal, normalmente a finalidade dele é para utilizar para propaganda eleitoral, né. Ah, tem uma bandeira, tem não sei o quê, tem outdoor, tem e aí a justiça eleitoral vai utilizar o poder de polícia, né, aquele poder de não é uma decisão judicial, é o poder de polícia eleitoral, né, que ela vai é uma decisão, evidentemente, uma decisão judicial, mas é uma outra estrutura, né? Não é um pedido que o Ministério Público faz. Pode ser também, o Ministério Público tem capacidade postulatória de fazer esses pedidos também. Exatamente. Você também tocou nesse assunto, mas é algo assim muito recorrente e muito sensível, né? Poder econômico e poder político, né? A gente sabe que uma eleição, infelizmente, ela sofre influências desses dois fatores, Uhum. né? E a pergunta que fica: o poder econômico, o poder político, na sua visão, na sua experiência, inclusive como membro do MPF, ele tem esse poder de influenciar na equidade do processo eleitoral, no destino de uma eleição? Sim, sim. Eu acredito que esse é o tipo de coisa que influencia mais ainda, né? É o que mais tem capacidade de desequilibrar a eleição. Porque qual é o ideal do mundo? Que os candidatos tivessem a mesma capacidade econômica. Não sei se nesse é o ideal, mas vamos lá, a mesma capacidade econômica, mesmo acesso a recursos ali, e pudessem fazer uma campanha que ganhasse aquele de melhor propostas, né? Aquele que pudesse se expressar melhor, demonstrar que vai ser um melhor Convencer seu administrador. eleitor, né? Mostrar que vai ser o melhor administrador público, né? Que vai realmente cuidar das coisas de interesse do povo, que o povo diz, não, eu quero, esse aqui vai ser meu representante, eu quero realmente colocar ele ali naqueles cargos e tal, e ele vai ser meu representante. Só que o que acontece, evidentemente, claro que os partidos que têm mais capacidade, eles vão receber mais recursos, e isso até é razoável. Por quê? Porque são partidos mais tradicionais, que têm condições de se organizar melhor, né? E eu acredito que, inclusive, o excesso de partidos muito grande é até ruim, né? Porque aí depois quem assume vai ter que fazer composição política com muitos partidos. Então, pelo lado da ciência política, ali, dessa estrutura da análise, é até bom uma quantidade menor de partido, por isso que a cláusula de barreira é interessante. Mas então, quem tem mais capacidade econômica vai sair na frente, né? Agora, o que a justiça eleitoral... e quem está no poder também vai sair na frente. Invariavelmente está um passo à frente. Está um passo à frente. Por isso que é dito popular, olha, vai tentar reeleição, vai ganhar. Porque é difícil alguém que tem a máquina na mão não ganhar. Por quê? Porque ele já sai um monte de pessoas aliadas e assessores, né, que vão fazer campanha porque tem medo de perder o emprego, ou porque gostam mesmo e confiam naquele trabalho. Vai ter acesso à estrutura pública, vai ter feito 4 anos de trabalho anterior, né? Então vai ter alguma certa vantagem, vai ter coisa para mostrar, ou também vai ter o telhado de vidro, tipo, ó, essa administração foi ruim, não quero repetir. Mas assim, normalmente quem tem poder público, o político econômico, sai na vantagem. E isso acaba, só que aí a gente coloca pessoas com alta capacidade financeira, com muito dinheiro, e muitas vezes quem está na administração pública, como a gente comentou ainda agora, acaba pilhando os cofres públicos para si, né, ou para o seu grupo político. E isso faz com que essa pessoa tenha mais dinheiro. Quanto mais dinheiro ela tiver, mais ela vai fazer compra de votos, mais ela vai conseguir fazer uma propaganda eleitoral robusta, mais ela vai conseguir comprar mentes e corações do eleitor, né? Então,
Aí já, não É, basta o poder da caneta, o poder do dinheiro. exatamente. Então dizem que o dinheiro compra tudo nesse ponto, né? Até amor sincero. Então, imagina o voto do eleitor. Então é algo realmente desproporcional. A justiça eleitoral visa, busca, né, com a justiça eleitoral, baseado nas leis eleitorais, busca tentar equilibrar isso, dizer, olha, você tem muito dinheiro, mas aqui você não pode gastar muito. Você tem um limite de gastos. Por isso você tem que prestar contas e o seu eleitor tem que saber onde você está gastando. Por isso é a prestação de contas. Quer dizer, mas esse gasto aqui, por exemplo, em outras eleições a gente viu pessoas gastando aviões, pagando, viajando em aviões e esse avião não era colocado e aí eu peguei internet lá, né? A pessoa mesmo produziu, eu digo, olha, e aqui? E esse avião? E essas viagens? Isso aqui? É Não bom que estava tudo lá nada posta, né? lá. Tudo posta. Exatamente. Aí facilita nesse ponto, quer dizer, da mesma forma que a propaganda que tem a função de convencer o eleitor que ele é o melhor candidato, ou melhor candidata, mas também deixa público e a gente dizer, e olha, tudo bem, você viajou de avião aqui 10 vezes, e cadê a sua prestação de contas? Não tem nenhum avião aqui. Foi de graça, né? Mas se for de graça, também tem que indicar, né? Também tem que É tá verdade. lá, né? Então, Foi assim, doação, foi doação. Ó, é, quem doou? quem doou, exatamente. Porque cabe também o eleitor dizer, não, mas eu não Exatamente. quero que ele receba a doação dessa pessoa. Essa pessoa aqui, eu não aceito que doe para o meu candidato. Então, por isso que tem que ser essa demonstração pública. E aí, então, o poder econômico é muito forte. Então, a Justiça Eleitoral visa, olha, equilibrar, você tem que demonstrar os seus gastos, você só pode gastar até determinado limite, você não pode utilizar instrumentos que não estão, por exemplo, concessões públicas. A lei impede que seja utilizado esse período eleitoral para favorecer candidaturas, rádio, televisão, enfim, impede que empresas visem pressionar pessoas. Então, inclusive, é o assédio eleitoral, né? Sim. Então, não é porque o empresário é grande que ele pode pressionar os seus funcionários a votar em determinado candidato. Ele não pode fazer isso. Se ele estiver fazendo isso, ele está praticando irregularidade. E se tiver demonstração de que esse candidato que ele está apoiando sabe disso, está assumindo, também vai ser cassado, né? Então, Que a lei atinge também os beneficiados, né? exatamente. Então esse poder forte, não, ele tem 200 funcionários, os funcionários vão fazer o que ele quer, não pode ser assim. Se ele fizer isso, ele corre o risco do funcionário fazer uma representação. Isso, inclusive, é algo bem interessante que o Ministério Público do Trabalho Tem faz atuado um já bastante, trabalho né? interessante sobre isso. E eles têm uma expertise sobre isso, né? Então, o MPT sabe melhor do que ninguém como é que funciona essas relações trabalhistas. Então, eles estão atrás disso. Então, quem estiver sendo pressionado no seu local, pode procurar o Ministério Público Eleitoral, mas pode procurar também o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho vai entender melhor esse caso, vai ter condições de apurar a informação e vai levar para a gente entrar com as ações cabíveis. Não, tranquilo. E também, quando a gente fala em poder econômico, também está associado ao poder político, né? Sobretudo que está com a máquina na mão. Hoje, nós temos uma eleição municipal. A eleição municipal, ela tem aquela característica dela própria, né? Que vai formar os vereadores e prefeitos. No entanto, invariavelmente, ela está interligada com a eleição estadual, que daqui a 2 anos. Tem até acreditado que uma eleição começa quando termina a outra, né? Então, a gente sabe que os deputados estaduais, governadores, senadores da República, eles não participam, né, do pleito de forma direta. No entanto, como a gente entende também da ciência política, obviamente que é de interesse, né, do governador, dos deputados federais, estaduais, dos senadores, que os seus candidatos a prefeito e vereador, eles tenham sucesso, porque eles vão ser a base política deles que vão ajudar a eleger no próximo ano. E a gente observa muito, doutor Alain, que alguns governadores anunciam obras, anunciam investimentos, os ministros, nesse período, anunciam que vão aportar tanto de recursos, que vão fazer tantas obras. Então, esse anúncio feito por ministros, por governadores, eles não têm também aí uma fumaça de abuso do poder político, porque se um governador vem, ele anuncia, o ministro vem, anuncia que ele vai fazer tantas obras, que ele vai liberar tantos recursos num certo município, numa certa cidade. Isso, de qualquer forma, na cabeça do eleitor, vai influenciar. Poxa, esse governador, esse ministro que está apoiando meu candidato,
Uhum. ele vai ser parceiro, vai trazer benefícios para mim. Isso, de alguma forma, a gente não consegue enquadrar num abuso do poder político. E quando o Ministério Público Federal, seja o eleitoral, seja o estadual, atuando na zona eleitoral, seja o MPF, quando ele observa esse tipo de situação ou recebe alguma denúncia nesse sentido, há alguma atuação? Já houve alguma apuração? Isso está no radar do Ministério Público Federal ou não? Assim, evidentemente a administração não pode parar, né. Então, enfim, ela tem que continuar funcionando e as obras vão continuar ocorrendo. Então não é porque se a gente for parar a cada eleição, a gente para sempre, porque está sempre tendo eleição de 2 em 2 anos, né, enfim. Então existe essa situação. Agora também a lei eleitoral traz algumas travas para evitar que o governador passe por municípios, um presidente passe por estados, em determinado período, alguns convênios, por exemplo. Então, a obra do convênio já tem que estar em execução em determinado período para que isso não seja considerado conduta vedada. Então, existe algumas formas e também existe, claro que, por exemplo, se a pessoa anunciar num período, peri- por exemplo, o candidato também é proibido de participar de inaugurações de obras públicas dentro do período eleitoral. E também, claro, tudo, às vezes, é a forma que é feito, né, muitas vezes, se esse anúncio for feito com uma indicação de que visa favorecer determinada pessoa, isso pode ter alguma irregularidade, muitas vezes combinado com outros assuntos. Claro que, evidentemente, a política se faz assim também, né, então existe um limite que o jurídico vai, mas a política, ela também trabalha, ela também tem sua liberdade de dizer: "Olha". Claro que quem tem um apoio pode ter alguma vantagem de exposição, e pode ter uma desvantagem também, em algum lado. Então, claro que existe essa possibilidade, e a política tem essa liberdade, mas existem algumas travas. E caso esses atos, esses anúncios, sejam uma clara intenção de favorecer determinada pessoa, ou colocar ela no palanque, ou de alguma forma fazer alusões, pode também ser considerado, no conjunto de uma obra, um abuso de poder político. Mas ele tem que ser avaliado caso a caso. Exatamente, por isso que tem a ação de investigação judicial eleitoral, né, que vai apurar, vai Uhum. indicar fatos, É. provas, exatamente porque a gente sabe que a lei existe, o processo existe e, como você falou, o órgão também não pode ser usado, né, como Uhum. forma de instrumento político, seja de um lado, seja do outro, Sim, né? sim, porque uma denúncia, não, a denúncia vai ao Ministério Público, o Ministério Público vai lá, pede para a Polícia Federal ir, aí alguém tira foto, olha, a Polícia Federal veio aqui, de repente não é nada, né? E Aí cria um então, fato cria um político. fato político, mas também não cabe ao Ministério Público, não, tá tendo isso aqui, eu vou fingir que eu não estou vendo, também não cabe isso. Então, tem que ter um equilíbrio para não ser usado e não ficar omisso, né? Esse equilíbrio. Por isso que, assim, a gente busca, recebe uma informação, a gente busca também checar de outros lados, né? Checar de outras formas. Vai fazer uma análise prévia ali para saber se aquilo realmente tem razoabilidade ou não, né? E aquela informação bate, né? Aquela informação de inteligência, recebeu, olha, isso aqui, esse avião está recebendo com tal pessoa, com tal dinheiro, vai fazer isso aqui. A gente tem que fazer uma checagem prévia para ver se aquilo tem razoabilidade, né? Que senão cabe o Ministério Público e a polícia também ser utilizado, né? Não Sim. pode ser utilizado. E essa análise prévia é importante ser feita para que a gente não caia no jogo eleitoral, porque os artistas do jogo eleitoral são os candidatos, né? O eleitor que tem que fazer essa análise. O Ministério Público, a Justiça Eleitoral, a polícia, cabe fazer essa fiscalização das regras, mas quem joga, quem está no campo, são eles. Então, não cabe a gente querer entrar no campo e interferir nesse ponto. Agora, toda vez que chega essa informação, também não cabe a gente ficar, os órgãos de controle, ficar omissos. Então, se tiver uma informação de abuso, cabe sim protocolar a ação e isso ser questionado. Se a pessoa está tranquila, defenda-se na justiça, apresente isso, e o processo segue, com contraditório, ampla defesa, né? E todos os consectários jurídicos. É verdade. Agora, um tema que não sai de moda e, muito pelo contrário, está sempre ali em voga. Fake news e liberdade de expressão, né? Hoje, a legislação eleitoral, inclusive a própria resolução do Tribunal Superior Eleitoral,
ele ficou determinado que as redes sociais, as mídias digitais, elas são também um meio de comunicação social, Uhum. né? E o abuso do uso indevido das redes sociais, ele pode, né, ensejar aí uma cassação, ele pode ensejar aí a cassação do registro do diploma, caso tenha sido eleito, né? O candidato do partido, principalmente o candidato que for pego, né, que ficar provado que ele está criando ou espalhando fake news, ele pode aí ser alvo, né, de uma ação de investigação judicial eleitoral e ter aí o seu registro cassado. Com relação às fake news, a resolução do TSE, ela regulamentou as agências de checagens, né, agências de Uhum. checagens. E a agência de checagem, que ela tem convênio, tem vínculo, foi auditada, passou por todo um processo rigoroso, né, Uhum. perante a Justiça Eleitoral, ela serve como um apoio. Eu lhe pergunto, o Ministério Público Federal Eleitoral, ele tem algum convênio com uma agência de checagem ou ele tem os seus próprios meios de investigar, de monitorar, até de apurar se se trata de uma fake news, de uma desinformação ou não? Pois é, agência de checagem, de fato, eu não tenho conhecimento de convênio. O que a gente tem é acesso à forma de investigação da polícia, né, com a PGR também, que concede capacidade de fazer, enfim, extração dessas informações para poder trabalhar com elas, né? Enfim, se tiver informação constante no Instagram, por exemplo, a gente pode fazer essa extração para que seja preservada a prova, por exemplo, para que a gente possa entrar com alguma ação para demonstrar que aquilo de fato é verdade, e não basta um print ali, a gente tem que, de fato, algum tipo de prova, a gente precisa de uma maior robustez, né, demonstrando que aquilo é ilegal, é feito assim. Então, não tenho conhecimento de agência de checagem, sei que a Justiça Eleitoral tem, né, o Tribunal Superior Eleitoral, mas aqui a gente não tem. Agora, cabe a gente fazer essa análise, né? Enfim, os partidos também trazem essas informações, os partidos também têm essa capacidade eleitoral de entrar na Justiça Eleitoral e cabe a gente fazer essas análises. Então, e aí, muitas vezes, cabe um questionamento do que é liberdade de expressão e o que é a fake news, porque também no período eleitoral, eu acredito que caiba a possibilidade de críticas, né? As críticas, às vezes, são duras e ácidas, né? Então, Faz parte do jogo a faz crítica parte do também, jogo, porque né? é na campanha eleitoral que a gente precisa ter essa depuração, né? Afinal de contas, a pessoa vai gerir o orçamento público por É, 4 anos, vai e representar a pessoa, né? então, se ela for acusada ali enfim, de um crime contra a administração pública, cabe a ela provar que ela não, assim, que ela não responde por nenhum crime, que ela é investigada, mas a investigação não chegou a lugar nenhum. Enfim, então acredito que essa discussão, a crítica ao gestor público também é importante ser feita, porque o gestor já tem a máquina na mão, já tem toda a estrutura. Se ele não puder ser criticado, ou se a crítica melindrar, ele não pode. Então, é importante que haja esse espaço e haja essa crítica ampla. Agora, claro, não se pode fazer uma informação obviamente falsa, criar elementos de inteligência artificial, por exemplo, de colocar o candidato onde ele nunca esteve, né? Colocar um Deepfake, né? deepfake, colocar um rosto ali em um corpo que não é o dele. Enfim, então isso evidentemente é algo criminoso, né? Isso pode afetar uma eleição. E quem estiver fazendo isso pode ser preso, inclusive, né? Claro que não é, às vezes as pessoas se sentem ali, né, no seu computador e tal. Não, vou fazer porque ninguém Penso vai que a me pegar. internet é Não. terra sem lei, né? Exatamente. Tem várias formas de se rastrear. A polícia rastreia também. Então é importante saber que quem fizer isso, a gente sabe que, inclusive, em outros momentos já teve comitê de campanha que faz fake news, né? Então a fake news não é aleatória, sai do comitê de campanha. Aquela mesmo que faz a propaganda a favor, às Faz vezes faz parte da estratégia do jogo já, né? às vezes faz uma fake news contra, então ela também pode ser responsabilizada. Então tem que ter essa situação, porque
a polícia também tem as suas ferramentas à disposição, né? E mesmo que não seja comprovado na eleição, pode ser que depois da eleição seja comprovado, ele vai responder por crime. Né? Vai responder por crime. Ou se for até o período que antes da diplomação, cabe ainda o Ministério Público ou outro legitimado, autor, pode entrar com uma ação de abuso de poder econômico também. Exatamente. E só deixando bem claro, fake news, desinformação é crime. Atinge tanto a pessoa que cria quanto quem espalha, né? Como quem propaga. Porque imagina, uma fake news caindo no WhatsApp da vida. Já era, né? Às vezes nem uma decisão judicial mandando tirar consegue, nem tem um alcance. Porque imagine quantas milhões de pessoas e sai mundo afora. Né? A pessoa bota no WhatsApp aqui no grupo, a pessoa vê nos Estados Unidos, vê na China, vê em qualquer outro lugar. Né? E aí, quando mancha uma coisa, uma imagem, fica difícil de... Para recompor a imagem da pessoa. Não tem como, às vezes. É quase que irreversível. É por isso que cabe também ao eleitor buscar fontes mais seguras, né? Sempre duvidar das informações. Isso aqui, será que é verdade? Tem que fazer o filtro. Tem que fazer o filtro. Tem que fazer o filtro. Exatamente. Lan, uma situação muito interessante com relação ao financiamento de campanha. Hoje, né, por decisão do STF, as empresas não participam da campanha. Nem em sites institucionais, nem em financiamento. Enfim, teve todo um passado onde as empresas participavam ativamente da campanha. Houve uma série de investigações, de apurações, muita gente foi presa. STF chegou à conclusão de que a empresa não participa, sai do jogo. Agora foi também, na minha visão, uma ingenuidade dos ministros do STF pensarem que os partidos iam ficar à míngua, que os candidatos iam ficar à míngua. Né? Então, o sistema se reinventou e conseguiu criar aí um fundo, um super fundo, né, de financiamento de campanha, que hoje está em torno de 4,9 bilhões de reais. Né? Na sua avaliação, foi um equívoco? Temos como corrigir? Não seria melhor regulamentar mais a participação da empresa e retirar, né, esse valor? Imagina, 4,5 bilhões, quantas escolas, quantas ruas, quantos hospitais não se poderia, nós passamos por um período de pandemia, quantas vidas não poderiam ter sido salvas, né, por um fundo desse? Não seria o momento de repensar, né? E, por exemplo, me ocorreu aqui, queria ser uma regra, a gente sabe que sempre existe uma forma de burlar, mas pelo menos seria uma trava, vamos colocar assim, né, de que a empresa que financiasse não poderia participar de licitação, que é aí que está o gargalo do sistema. Não seria o momento de repensar essa nova regra? Pois é. É sempre complicado. Por exemplo, essa solução, aparentemente, até poderia ser. Só que, na prática, eles iam criar outra empresa para fazer a doação, né? E a empresa realmente importante ia participar das licitações. Assim, a forma como era também, as investigações, a própria Lava Jato demonstrou que as empresas que financiavam as construtoras, grandes construtoras do país, financiavam as campanhas políticas e pediam em troca algumas coisas. Pediam obras, né? Então, não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. As obras vinham superfaturadas. E aí, para poder pagar também tudo isso, né? E aí a gente viu quanto de pessoas que iam lá. Então, alguns candidatos, inclusive, se mostravam incomodados, mas não, a regra do jogo é essa, eu vou pedir e vou fazer. Então, vários foram pegos, assim. Só que, ao mesmo tempo, agora a gente tem candidatos, às vezes a gente vê prestação de contas de candidatos que eu, por exemplo, não conheço, R$1 milhão. Então, assim, é muito dinheiro, às vezes, para candidatos que não são expressivos. Se ele gastou tudo isso com ele, não sei. Se ele foi usado para outro candidato, não sei exatamente como é que foi. Mas, assim, existe de tudo. Então, esse dinheiro é muito, muito grande, né? Estou falando das últimas eleições, especialmente, né, das eleições de 22, muito, muito dinheiro utilizado ali para que poderia ter outra finalidade. E, de fato, não sei dizer se talvez fosse só pessoas individuais, né, só o cidadão mesmo, doar um limite X.
Seria até interessante estudar outros países, como é que funciona isso, né? Ainda não temos uma solução, né? Ainda É, não temos uma solução pronta, né? porque de repente até ser limitado só a pessoas individuais e as pessoas tivessem um limite de financiamento, né? Um limite que a pessoa só pode doar até X, mesmo que ela seja bilionária, ela só vai doar até X. Aí também poderia dizer, não, mas ela pode colocar outras pessoas, pode, mas enfim. Então a gente Você sempre sempre vai ter tem. trava e vai ter burla, né? Sempre vai trava e vai ter burla, não tem jeito. Então eu acredito que essa discussão é interessante para a gente ver se busca aperfeiçoar a democracia, mas realmente sempre vai ter alguma forma criativa de tentar burlar. Infelizmente, né? Um tema também sensível, estamos quase chegando no final, o papo está muito bom, está muito bacana, né? E o tempo vai rendendo e os assuntos vão também surgindo. Voto impresso, Alan. Nós já vimos que é um mito, né? Mais uma vez, compra de voto é crime, não venda seu voto. E é um mito também dizer que, olha, se você vai ter aqui, me dá o seu título de eleitor, que eu vou saber se você votou em mim. É mito, não caia nesse conto. Voto impresso, Alan, seria uma solução? Seria uma forma de auditar as urnas? Há alguma procedência nessa ideia Eu ou acredito, fora de cogitação? eu acredito assim que, claro, se tiver a legislação que permita, que obrigue o voto impresso, que seja feito e que seja cumprida. Mas eu acredito que o sistema eleitoral brasileiro, um sistema de urnas eletrônicas, de processo da justiça eleitoral, é muito bom, é muito sério, é muito honesto. Então, tem forma de se fiscalizar, os partidos já fiscalizam, qualquer um no povo pode fiscalizar. Então, eu acredito que às vezes a gente se perde em algumas narrativas que não é o ponto principal. A gente tem Seria um problemas. retrocesso? Eu acredito que seria um retrocesso, seria um risco de, primeiro, um gasto desnecessário. A gente está falando de gasto aqui, seria um gasto desnecessário. Imagina, Urnas, eleição municipal, mais de 500 mil candidaturas, imprimir tudo isso. imprimir, os locais mais distantes também, dificuldade de impressão, enfim, uma série de coisas que pode acontecer. E aí, vamos recontar os votos no papel. Seria ainda um risco maior de interferência. Quem é mais velho vai lembrar como é que funcionava, né? Aquela Passava-se contagem. quase um mês para contar e É, recontava, e é, tinha a impugnação e recontava de novo. eu lembro quando eu era criança, jovem ali, eu gostava de acompanhar, sempre gostei de acompanhar a eleição, né? Acho que é por isso que eu Tá no sangue, tô né? no eleitoral aqui também. E gostava de acompanhar nos jornais. E todo dia eu via os jornais. Aí a apuração de hoje é tal. Aí andava mais um pouquinho. E a apuração do outro dia já andava mais um pouquinho. Então vinha aquelas listas a cada dia, né? Isso causava. E a angústia de ficar esperando o que vai ser. Se isso na década de 90, década de 80 era uma coisa, imagina hoje dizer, olha, a apuração vai durar 10 dias. Todo mundo vai, enfim, vai, né? Hoje o quê? E no mesmo dia a gente já sabe. Mesmo No dia a gente já mesmo sabe. dia, né? E é referência para o mundo inteiro. Então, acho que esse sistema de apuração, de votação de apuração, é muito bom, é muito eficiente. Então, a gente tem outros problemas na eleição, que é abuso de poder, compra de voto. Isso é problema. Agora, a urna eletrônica não é problema, é a parte da solução para trazer essa segurança jurídica, essa rapidez. Então, eu acho que voto impresso é desnecessário. Não, tranquilo. Alan, nós tivemos aqui uma situação muito peculiar que só aconteceu aqui, foi o primeiro do Brasil. Nós temos hoje, né, um ex-parlamentar que ele continua preso por violência política contra a mulher. Participação da mulher na política, ela é fundamental. As mulheres conseguiram atingir e chegar a todos os posições, níveis, patamares da sociedade, e na política não podia ser diferente, né? Nós tivemos aí um ex-parlamentar, né, que imprimiu aí essa violência política contra uma deputada e ele continua preso. Então, e muita gente me pergunta, isso daí todo lugar que as pessoas vão me perguntam. E aí, foi uma prisão política? Teve fundamento jurídico? Foi porque se atingiu pessoas influentes na sociedade que essa pessoa está presa? Na sua visão, violência política contra a mulher, né? O sistema que está posto é eficiente para punir a violência política contra a mulher?
Bom, vamos começar por essa parte aqui. Eu acredito que é importante, é uma demanda social, né? Mais de 50% do eleitorado, inclusive, é composto de mulheres, né? Mais da metade é composto de mulheres. Então, as estruturas das últimas vezes, das últimas campanhas, estão se aperfeiçoando para trazer essa mulher para o debate, para trazer essa mulher para o partido político, para que ela não seja só uma candidata laranja, mas que ela efetivamente participe da discussão prévia e participe da eleição, receba dinheiro para isso, porque senão, se ela não receber dinheiro também vai ter uma dificuldade, porque ela vai concorrer em diferença com os demais, ela receba dinheiro, ela tem espaço na televisão, tem espaço na rádio, receba recursos para fazer campanha, e tudo isso é Tem a cota de importante. gênero, 30%, né? Exatamente, a cota de gênero seja respeitada também, então a gente busca respeitar isso, e que o espaço seja um espaço que não vá que não vise diminuir a presença da mulher, que ela pode ser criticada por motivos políticos, de ideias, agora não exatamente só por ser mulher, que aí a violência vem nesse sentido, né? Quando se desqualifica a interlocutora, aquela candidata, porque ela é mulher. Então, isso acaba rebaixando o debate, né? Isso é muito ruim para todo mundo. Então, o Brasil tem uma das menores números de parlamentares no mundo, né? Percentual de parlamentares no mundo. Então, outros países têm deputadas, maior quantidade do que o Brasil, e a gente precisa avançar nesse debate. Eu acredito que é uma tendência natural e precisa ter um espaço político mais melhor para que a mulher possa debater, trazer as ideias, e tem coisas que só a mulher vai conseguir verificar pela sua condição de mulher, pela sua história, né, que ela vai ter, e isso vai melhorar a política, vai melhorar as políticas públicas, inclusive. Então, tem esse lado positivo e nisso vai ganhar todo mundo, né? Então, isso é um ponto interessante. E a partir daí veio medidas criminais, inclusive, que visam impedir violência política de gênero, né? E isso é importante também, né, para demonstrar que o poder público tem uma diretriz e que também há sanções para quem vier violar essa legislação. A cota de gênero é fundamental, porque permite que as mulheres possam ter espaço, né? Agora, a cota de gênero não é suficiente só por si, ela tem que ter espaço e poder concorrer de uma forma boa e adequada, para que ela tenha condições de ganhar a eleição, que ela não vá concorrer só para cumprir o número da cota. Então, por isso que tem que ter recurso, tem que ter espaço, tem que ter um monte de coisa, e ela tem que participar do partido. Ela não pode ser só ali mera coadjuvante. Mas isso é uma construção também social. Agora, em relação a esse processo específico, como eu estou atuando no processo, não vou ter condição de responder do processo específico, porque, inclusive, o processo está em curso na primeira instância, já tem recursos no próprio Tribunal Regional Eleitoral, enfim, a gente está atuando nesse processo, então vou aguardar a conclusão dele. Mas, de fato, em relação à situação, é importante, e é um debate que a sociedade tem que se fazer, tem que acompanhar, Tem que enfrentar esse tem debate, que enfrentar, né? E algo que ao final só vai melhorar a nossa política, melhorar a nossa estrutura política, de políticas públicas, enfim, que vai ser melhor para todo mundo, quando a gente conseguir que mais da metade do eleitorado, né, tenha condições, de fato, de participar efetivamente e fazer uma boa política. Exatamente, é importante deixar bem claro que os 30% da cota de gênero não é somente da participação feminina, mas, sobretudo, do fundo especial de financiamento de campanha, do tempo de televisão, do Sim. tempo de rádio, ou seja, a ideia é proporcionar uma participação efetiva da mulher, e violência política de gênero é crime, né? Impedir o exercício político da mulher, de a mulher atuar, ter vida pública, né? Ter uma atividade política ativa, seja partidária, seja na comunidade, seja em qualquer tipo de eleição, é crime. Então, para a gente, já estamos quase no final, né? Um tema que ganhou aí espaço, né, em todo o Brasil, a polarização. Sim. Direita, esquerda, extremismo de um lado, extremismo de outro. É salutar para a democracia? Até que ponto a polarização pode influenciar de forma positiva e negativa no destino das eleições? Pois é, fazendo uma análise ali como cidadão também, né? Não só como membro do Ministério Público, mas como cidadão, é que qualquer polarização favorece
quem está fazendo a polarização. Então, acredito que os candidatos que fazem a polarização são os maiores beneficiados disso. Então, eles deixam o eleitor ali Com marionete. nessa marionete, olha, fica aí, um é melhor do que o outro, não sei o quê e tal. E eles perdem a capacidade de ver que tem outras alternativas, ou dizer, olha, não é porque eu vou votar em você que eu concordo com o que você está fazendo. Porque a polarização diz o seguinte, ou sou eu ou é nada. Ou está comigo ou é o caos. A polarização é isso. Eu sou ótimo e o outro todo errado. Então, o eleitor perde a capacidade de dizer, não, eu vou votar em você, mas eu não concordo com isso aqui. Então, não é por isso que você está sendo beneficiado. Assim. Então, você tem que ter cumprir com as suas obrigações. Senão, na próxima, eu não voto em você. Ou também dizer, não, por que só vocês dois? Não pode ter uma outra pessoa aqui? Será que de tantos candidatos que tem um país, eu vou ficar só 2 ou 3 ou 2 naquele município, naquele estado, naquele país? Eu acredito que, e por isso que a polarização é favorável para quem propõe ela. Que ela diz, olha, é eu ou outro. E aí fica muito melhor concorrer com o outro e aí consegue demonizar o outro ali. Então é importante que a gente busque sempre sair disso, né? Mesmo que a política... Pensar fora da caixa, né? nos coloque nisso de, não, peraí, por que isso? Porque se eu vou votar nesse aqui, mas eu vou discordar desse aqui em vários pontos. Porque senão eu preciso pensar dentro de uma caixa. Se eu sou de direita, eu penso aqui. Se eu sou de esquerda, eu tenho que pensar toda a questão. Não, né? Então é isso e eu acho que é importante. E o candidato que é bom hoje pode não ser bom amanhã. Exatamente. Né? Exatamente. E aí a gente empobrece o debate, né? E aí a gente fica... Às vezes eu vejo assim, como cidadão, né? Tipo, os debates se perdem em alguns assuntos, não é o principal. A gente precisa de outras coisas, a sociedade precisa de outras coisas. E cala um pouco a crítica. E não vou criticar porque eu estou crítica. defendendo, sou desse ponto, ele fez algo errado, eu vou ficar quieto. Não pode ser assim. Exatamente. Então a gente empobrece isso e beneficia quem propõe essa polarização. Verdade. Lana, nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast e um tema muito bacana, muito interessante. A gente ficava aqui 3, 4 horas, né? E o tema rende muito, mas eu quero que você deixe, né? E você havia me perguntado qual o público do Expert Eleitoral. O Expert Eleitoral tem um público do eleitor, dos candidatos, dos partidos, das coligações, das federações. Deixe um recado enquanto procurador eleitoral, enquanto um cidadão, né, que todos nós somos aqui amantes da democracia, o que você deixaria como recado, uma reflexão, seja para o candidato, o partido e principalmente para o eleitor? Bom, eu acredito que seja importante que o eleitor, né, seja crítico, né, busque sempre avaliar as notícias, busque avaliar as propostas do candidato. Eu acredito que a gente tem que ter solução na política. Eu acredito na política como instrumento de solucionar, de melhorar as políticas públicas, melhorar o nosso cotidiano. Eu acredito na política. A política é importante e ela precisa ser exercida. E os candidatos precisam também exercer essa boa política. E cabe ao eleitor ser crítico, cabe ao eleitor olhar, refletir sobre isso, pensar fora da caixa também, saber para ele não ser manipulado, porque a campanha muitas vezes mexe muito com os nossas emoções, né? E faz parte isso. O marqueteiro, o candidato faz parte disso. Porque cabe ao eleitor fazer essa crítica, fazer essa análise e verificar, até para qualificar melhor o debate, porque votar é importantíssimo e a gente tem que buscar votar no melhor candidato. Só que depois tem mais 4 anos de mandato e cabe a gente fazer essa fiscalização como cidadão, né? Não aceitar algumas irregularidades do vereador, do prefeito, enfim, deputado, governador, buscar ser crítico em relação a isso para que a gente melhore, para que a gente não tenha... porque, assim, a política... o futebol a gente defende, não, eu sou Remo, mesmo que o Remo esteja, né? Não tem como, a gente não vai mudar. E o que Paysandu também não vai mudar de forma nenhuma. Isso é paixão, e uma paixão, às vezes, inexplicável, né? Uma paixão, e o futebol é isso mesmo, não tem muito a ver com a racionalidade, né? O time está perdendo, o time está fazendo besteira, mas eu vai para o Mangueirão. Eu vou para o Mangueirão ver o meu Leão lá ganhar e subir agora esse ano de novo.
Então, mas assim, isso é paixão. A política, claro que tem paixão, claro que as campanhas buscam isso, mas a gente busca escolher o melhor candidato e busca exercer críticas em relação a ele. Vou votar nesse, naquele, mas eu vou fiscalizar ele depois, vou reclamar, vou, como sociedade civil, vou organizar, vou E se não criticar e entregar o que vou. prometeu, não voto Exatamente. mais. E propõe melhoras, porque o Brasil tem muito dinheiro. Isso a gente tem muito recurso. O Brasil paga muito imposto, o brasileiro paga muito imposto. São Então, trilhões, na casa dos esse, trilhões. exatamente, esse imposto tem que ser revertido para a melhoria da qualidade de vida, para a geração de melhor qualidade de políticas públicas, de empregos, de fazer com que as pessoas consigam, por si só, se levantar e fazer o país crescer. Então, é importante isso, o eleitor ser crítico, questionar, buscar ser sempre, buscar o melhor debate, não empobrecer esse debate, mas qualificar esse debate e participar da vida pública elegendo, buscando ali mobilização na família também, que é interessante, mas não deixar se perder em eventuais polarizações, eventuais brigas políticas, porque isso faz mal, inclusive, para as pessoas, para as Divide famílias. famílias, divide, Grupo de enfim. WhatsApp são até desfeitos do grupo da família. Exatamente. E aí, muitas vezes, acontece isso, e aí depois você vai ver que aqueles que estavam brigando fizeram composição política e estão no mesmo lado. Então, enfim, eu acho que tentar buscar avaliar essa política de uma forma mais madura, Com com racionalidade. racionalidade. Claro que a paixão é o momento e tal, mas buscar, não, peraí, eu não estou sendo levado aqui, então tentar analisar com racionalidade, votar, né, fazer sua campanha ali e tal, balançar a bandeira, votar e depois fiscalizar. Fiscalizar para que a gente precisa ter essa fiscalização, ter esse acompanhamento, cobrar as políticas públicas, cobrar as instituições, cobrar todas as instituições, Judiciário, Ministério Público, Polícia, Executivo, enfim, Câmara de Vereadores também, que às vezes são esquecidas. As pessoas votam e cobram do prefeito, mas não cobram dos vereadores. Cobrar dos vereadores para fazer políticas públicas, de fato, que sejam importantes e vão melhorar a vida daquele povo. Beleza, tá ótimo. Hoje nós conversamos aqui, né, com essa celebridade do processo eleitoral, doutor Alain Mansur, procurador da República Regional Eleitoral. E aguardo você no próximo episódio. Foi mais um tema muito interessante. Nós teremos mais celebridade, mais atores do processo eleitoral. E acompanhe aqui, se inscreva no canal, compartilhe, curta, que você vai ficar por dentro de tudo que acontece no processo eleitoral, como é feita as escolhas dos candidatos, e você ficar bem informado até para escolher o seu melhor candidato. Um abraço e até a próxima!